Quanto mais tempo essa luta dura, mais coisas sem sentido começam a acontecer e menos esperança nós temos de que o final vai ser bom. Acho que já dá pra chamar de Jujutsu 2. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, é mais um glorioso dia do mês onde temos capítulo novo de Shumatsu. Só que esse mês com um plus, porque tivemos capítulo duplo, uma coisa que eu acho que não acontecia há bastante tempo. Hoje vai ser o vídeo conjunto do capítulo 93 e do capítulo 94, onde nenhum dos dois ainda foi o final da luta, infelizmente. Que lembrando também, os dois capítulos têm quase 30 páginas, então só nesse vídeo vamos ter umas 60 páginas de análise e review. Mas apesar disso, muitas coisas interessantes aconteceram nesses capítulos, inclusive a aparição tardia da Valkyria do Okita, trazendo consigo um dos poderes de Volund mais roubados da obra inteira. Afinal, nada mais justo do que o queridinho Okita ter uma das Valkyrias mais fortes, já que afinal o Okita é um humano especial pro coraçãozinho do nosso autor. Mas enfim, meus manos, eu não quero me alongar muito aqui nesse início. Já aproveita, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo do universo de Shumatsu no Valkyrie. E também, claro, compartilha esse vídeo porque isso me ajuda bastante. E como eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 93 de Shumatsu no Valkyrie se chama Empírio, que pra quem não sabe, Empírio significa o topo de alguma coisa divina, o pico de algum lugar santo, algo desse tipo, tá ligado? Lembrando que aconteceu no capítulo passado, Okita uniu sua forma humana com sua forma demoníaca, criando assim o Okita perfeito, em grandes aspas, criando a versão dele onde ele une seus dois extremos pra ter todo o seu potencial. Fora isso, também sua aura vermelha agora se transformou em uma aura totalmente azul, que cobre seu corpo inteiro, que apareceu também no final do capítulo passado, onde todos achavam que ele havia perdido, mas na verdade ele se levantou para encarar o deus da espada mais uma vez. Os humanos da plateia vibram com a volta de Okita para uma forma muito mais poderosa do que antes, onde inclusive se encontram na plateia os artistas Ba, Michelangelo e Hokusai, que falam que esse azul que Okita tá emanando é perfeito, que é como se esse azul expressasse que ele mesmo tá queimando a própria vida nessa luta, que é o que realmente tá acontecendo, né? Mas é interessante que humanos comuns, artistas, estão vendo isso acontecer só com a visão artística deles, né? Okita começa a agradecer Suzano, dizendo que ele agora tá fazendo uma coisa muito egoísta e mesmo assim Suzano continua aturando ele. E logo após isso, acho que temos o ponto mais alto desse capítulo, que é a grande revelação da Valkyria do Okita, onde ela chega pra ele e diz pra Okita não se preocupar com mais nada, que agora é só pra ele se preocupar em usar a espada dele o quanto que ele quiser. E ela fala que ela é a Valkyria que acompanha a alma de um espadachim, e diz que agora eles vão trazer todo o poder e potencial do Okita à tona nessa luta. O nome da sua Valkyria é Skalmold, e ela é a sexta irmã Valkyria. E eu tenho que dizer que naquele painel onde mostra todas as Valkyrias lá do início, essa Valkyria parecia a mais sem graça de todas. Ela parecia ter um design super padrão, meio medieval assim e tal, e não me chamava nem um pouco a atenção. Mas agora, na hora em que ela aparece, eu tô super admirado nela. Eu achei ela linda demais e eu fico muito feliz que ela não teve aquele design genericaço que eu achei que ela ia ter. Tô realmente surpreso. A Gol, meio preocupada vendo os dois juntos, torce pros dois conseguirem vencer, mas ela comenta que ver os dois juntos, o Okita e sua irmã Valkyria, ele passa uma sensação ruim, e a Brunilda responde dizendo a Gol que, como uma Valkyria, a Gol provavelmente está tendo a mesma sensação que ela. A Brunilda diz que ganhando ou perdendo, essa vai ser a última batalha de Okita como um espadachim. A Gol não entende de começo muito bem essa frase da Brunilda, mas ela explica que nesse momento, Okita se tornou um só com seu demônio interior, e que por causa disso ele porta um poder capaz de consumir seu próprio corpo, e que por causa disso, naturalmente, o corpo do Okita já deveria ter sido destruído há um bom tempo, por ser incapaz de sustentar esse poder. Isso basicamente tá querendo dizer que quando essa luta acabar, o Okita vai morrer com ele vencendo ou não, e a Valkyria vai de vala junto, afinal os dois são um só. A Gol, meio preocupada, vai perguntar algo sobre essa situação, mas a Brunilda interrompe ela dizendo que essa é a habilidade da sua irmã Skalmold. Ela diz que os momentos em que Okita Soji acumulou como espadachim, junto aos futuros que ele poderia ter vivido se não tivesse morrido pela sua doença, todo esse potencial de Okita Soji foi de maneira forçada concentrado no presente atual. A Gol, impressionada, pergunta se ela está extraindo todo o potencial dele, e a Brunilda diz que, em outras palavras, o Okita Soji está arriscando tudo, seu presente, seu passado e também seu futuro, conquistando o corpo perfeito para um espadachim. E ela completa dizendo que a sexta Valkyria Skalmold, o poder que reside em suas runas, era o poder da espada. E é dito que Okita Soji decidiu utilizar toda a arte da sua espada nessa batalha. Okita diz que vai avançar e seu golpe é tão rápido que assusta Suzano, que não estava esperando uma evolução tão surpreendente do seu adversário. Okita se aproxima até ficar cara a cara com Suzano e utiliza sua habilidade anterior, mas agora de uma maneira muito mais forte, sua habilidade da estocada da garra demoníaca. E em resposta a isso, Suzano tenta contra-atacar com a sua míriade divina, que aparentemente é facilmente defendido pelo Suzano, que defende com sua espada e tenta o contra-ataque para cortar Okita no meio, mas aparentemente ele apenas cortou uma espécie de ilusão, que logo após, Okita aparece atrás do Suzano revelando um novo movimento do seu golpe, chamado de Dragão Voador, um golpe que Suzano não previu. Okita faz um golpe na diagonal que Suzano consegue desviar e ainda se jogar pro lado, tudo isso com o intuito de se
distanciar um pouco do Okita, mas Okita não deixa ele escapar tão fácil assim. Ele realiza sua sequência de ataques chamando de dragão oblíquo, onde ele realiza outro golpe de baixo para cima que Susanoo ainda assim consegue defender, e logo em seguida ele realiza o terceiro movimento, chamado de cauda do tigre, onde em um movimento quase que de teleporte Okita vai para trás de Susanoo em milésimos de segundos, sem que Susanoo sequer consiga acompanhar. Susanoo fica extremamente surpreendido, onde ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Ele fica se perguntando que combo é esse que o Okita tá fazendo agora. Susanoo diz que essa velocidade está em outro patamar, muito além de algo que é considerado apenas rápido, e diz também que mesmo que ele defenda o esquive, outro ataque vem logo em seguida, e termina dizendo que ele não consegue sequer contra-atacar e muito menos escapar dessa sequência. E nessa página dupla nós conseguimos ver a metralhadora de ataques que Okita tá dando em sequência, com diversos nomes um atrás do outro em uma avalanche de informação, e isso eu admito que foi muito foda. Me lembrou inclusive aquela cena do Zeus e do Adão se dando socos, onde os dois usam todos os ataques juntos, e fica também vários nomes um em cima do outro. Claro que Okita e Susanoo é uma proporção extremamente menor, mas ainda assim é bem da hora. Susanoo grita com Okita bem empolgado com a batalha enquanto começa a defender com dificuldade os ataques do Okita, mas ainda assim bem impressionante. O Raindan grita que Okita está executando uma sequência sem fim de ataques violentos, e diz ainda que mesmo com sua impenetrável defesa, Susanoo está mal conseguindo resistir a todos esses ataques do Okita. Raindan diz em seguida que Okita está atacando tão rápido que ele nem sabe mais o que está acontecendo porque mal consegue ver. Já Zeus fala que essa luta com esses dois está muito incrível, e Hermes comenta que parece até mesmo que a míriade divina está evoluindo enquanto é usada na batalha, e Ares fica impressionado perguntando se Okita está mesmo ultrapassando essa evolução do Susanoo. Zeus se levanta da cadeira aumentando seus músculos e diz que não deveria ser possível, mas os ataques consecutivos e movimentos do Okita já excederam muito os limites humanos, o que já é uma história tão velha que eu não sei porque Zeus ainda se impressiona, porque literalmente todos os humanos que já lutaram até agora já superaram muito os limites da humanidade, mas enfim, Zeus parece burro pra caralho, né? Já o povo de Shinsengumi começa a se impressionar com os golpes de Okita, onde um deles pergunta a Kondo se Okita já tinha esses golpes que ele está usando na luta, e Kondo com uma cara de espanto diz que isso não é possível. Ele diz que cada ataque que ele acerta é um golpe mortal do estilo Tenenri Shinryu, e diz que é essencialmente uma espada feita para matar com um ataque só, mas fala também que continuar lançando uma série de ataques como esse deveria ser fisicamente impossível, e Kondo se pergunta quando e onde Okita Soji pensou algo assim. O narrador começa a dizer que a série de técnicas oníricas de Okita eram desconhecidas até mesmo para Kondo, mas que havia apenas uma pessoa que contemplava aquelas técnicas do Okita, e essa pessoa era o filho do jardineiro Rei Goro, chamado de Ishimatsu, filho do homem que abrigou Okita em seus últimos momentos, e na plateia agora ele grita para Okita aguentar firme para não perder, cortando agora um pouco para mais um pequeno flashback lá nos momentos finais do Okita, onde ele estava na casa desse homem. O narrador fala que mesmo em seus últimos dias, quando sua doença piorava e ele já não era mais capaz de portar uma espada, Okita Soji nunca desistiu da arte da espada, e já nessa época dentro da casa enquanto a criança observava o Okita, ela dizia para ele que ele deveria descansar, mas Okita resmungava que ainda não, enquanto dava várias tossidas bem fortes conforme ia adoecendo. A criança vai ajudar ele dizendo que se ele não descansar agora ele vai realmente morrer, mas Okita, bem mal de saúde, apenas chama a criança e pede para ele buscar mais tinta, dizendo que está implorando. O narrador fala que aquele era os frutos de incontáveis horas gastas combinando e refinando repetidamente 80 técnicas do estilo Tenenri Shinryu, uma nova série de ataques interligados, uma arte marcial desenvolvida pelo próprio Okita. Okita começa a dizer algumas palavras mesmo estando bem fraco, falando que vai lutar ao lado de Kondo e de todo mundo, e o narrador fala de novo que nascido do bater desesperado de asas imaginárias enquanto estava acamado pela sua doença, tais técnicas estavam longe da realidade, muito além dos limites humanos, e ele continua dizendo que por essa mesma razão, a espada de Okita Soji transcendeu a lógica humana, e nesse momento Okita continua atacando diversas vezes o Susanoo, espantando o deus, enquanto o narrador termina a frase dizendo que além de transcender a lógica humana, essas técnicas alcançaram o paraíso, ascenderam ao paraíso, e com um grande painel muito bonito do Okita com um grande pássaro nas suas costas, o narrador fala que essa técnica foi chamada de Tenenri Shinryu, o milhafre que retornou ao paraíso Empírio, onde essa frase se refere ao milhafre, que é um pássaro, o pássaro que retornou ao seu lugar de origem no paraíso, chegando ao Empírio, o topo do monte divino, dizendo que as técnicas que um simples humano criou se tornaram técnicas impossíveis na humanidade, mas totalmente possíveis no paraíso, e como Okita nunca usou elas em vida, Susanoo nunca teve conhecimento de tal técnica, sendo essa a primeira vez que tais técnicas estão sendo usadas, e é desse jeito que o capítulo 93 termina, mas calma que a gente ainda vai ter o capítulo 94 nesse vídeo, então fica aí. Cara, eu achei esse capítulo extremamente maravilhoso, eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor capítulo dessa luta até agora, pelo menos. Claro, isso na minha concepção, né? Ele tá muito bem feito, muito bem construído e trazendo coisas novas que realmente fazem sentido, e não foram
largadas do nada. A gente viu há capítulos atrás Okita treinando pouco antes de morrer, e agora vemos Okita escrevendo técnicas também pouco antes da sua morte. Isso tá casando muito bem onde Okita pode ter descrito tais técnicas enquanto tentava replicá-las na vida real, mesmo sendo impossível, tá ligado? Já que sua motivação de ainda lutar ao lado dos seus amigos nunca morreu mesmo nos seus últimos dias. Então as coisas estão casando muito bem. Esse capítulo realmente foi espetacular. E sinceramente a Valkyria do Okita é extremamente roubada, na moral. Eu fico imaginando essa Volund em outros lutadores como no Sasaki, o que deixaria ele muito mais monstro do que quando lutou com Poseidon. Insano demais. Mas sem mais enrolação, agora vamos pro capítulo 94, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver também. O capítulo 94 se chama O Ápice da Espada e ele começa com o Kondo chorando dizendo o nome da nova técnica do Okita, o Milhafre que retornou ao paraíso, Empírio. Os outros membros do Shinsengumi se perguntam o que é Empírio e o que seria isso que o Kondo tá dizendo, e ele continua dizendo que o Milhafre ascendeu e retornou para os céus, dizendo que ele representa o estado de todas as coisas que desfrutam livremente de si mesmas, de acordo com suas inclinações naturais. E Kondo ainda diz que esse é o poema chinês que seu pai adotivo, que também era o terceiro diretor-mestre do estilo Tenenri Shinryu, usava como selo e inscrição para as técnicas supremas da escola deles. Kondo, olhando para a arena muito emocionado, diz que Okita Soji finalmente alcançou o reino mais alto daquela suprema técnica, um lugar onde ninguém jamais esteve. Okita parte novamente para cima de Susanoo com uma chuva de golpes extremamente difíceis de lidar, mesmo para um deus. Susanoo, com os dentes cerrados, diz em pensamento que mal consegue recuperar o fôlego, e diz também que receber estes golpes é como ser esmagado por uma avalanche. Mas em seguida Susanoo abre um sorriso, gritando o nome de Okita e dizendo que sabia desde sempre que ele era o melhor. Susanoo tenta um golpe contra Okita que falha e logo percebe um contra-ataque inesperado do Okita. Okita, preparando seu golpe, diz que Susanoo o guiou até aqui, até o pico mais alto, até o cume, e em seguida ele agradece como se um aluno estivesse agradecendo um professor. Já na plateia, os membros do Shinsengumi dizem que Okita vai usar a estocada de 3 estágios, mas Kondo nega em seguida, dizendo que essa não é a estocada de 3 estágios do Okita comum. Okita avança contra Susanoo enquanto aquele mesmo garoto na plateia grita torcendo fortemente pro Okita. Ele começa fazendo o primeiro passo do seu golpe com uma estocada, e o narrador diz que o golpe desferido no final daqueles ataques contínuos transcendeu a velocidade dos deuses. Okita realiza o segundo passo do seu golpe realizando um corte na vertical, tirando a defesa de Susanoo e realizando uma nova estocada pra frente, enquanto o narrador diz que também transcendeu a humanidade. O narrador comenta também que perfurou os limites entre os deuses e humanos. Okita para atrás do Susanoo e sua aura azul lhe dá um formato de uma grande águia, a mesma que Okita estava sendo relacionado mais cedo. E para finalizar, Okita realiza o terceiro passo do seu golpe, onde seu lado humano e seu lado demônio gritam juntos em um ataque só o nome de Garra Demoníaca estocada de 3 estágios. Okita avança com seu golpe para cima de Susanoo em uma velocidade imensa, mas Susanoo consegue defender com a lâmina da sua espada, mas mesmo assim Susanoo é empurrado agressivamente para trás. Mas mesmo que ele tenha defendido o ataque de Okita, a espada Masamune de Susanoo começa a trincar como se fosse vidro. Vendo isso, Susanoo tenta desviar o ataque de Okita e abre um grande grito feroz, mas logo depois de fazer isso, Okita consegue realizar o seu ataque, um golpe tão rápido que num piscar de olhos Okita aparece atrás de Susanoo. Todos da plateia dos humanos e dos deuses, incluindo Zeus e sua turma, Sasaki e Musashi e também o Raiden, ficam de boca aberta e sem palavras, vendo o que acabou de acontecer. E Raiden começa lentamente a falar que o golpe do demônio da espada atravessou o tesouro sagrado e também atravessou o corpo de Susanoo. E no painel vemos a espada lendária de Susanoo destruída ao meio e vemos também que um grande pedaço do abdômen de Susanoo também foi moído. Tudo isso com o golpe do Okita, deixando Susanoo cuspindo sangue e também desarmado. Susanoo cospe mais sangue e todos do Shinsengumi gritam de alegria pelo acerto de Okita, junto dos humanos, das valquírias e também do garoto que estava acompanhando Okita com a sua doença. Os ferreiros que construíram a espada de Susanoo ficam bem chateados e impressionados, sem imaginar que a espada sagrada que fizeram poderia ser destruída desse jeito. Os irmãos de Susanoo e sua divindade suprema levantam de suas cadeiras impressionados com o que acabou de acontecer com Susanoo, não acreditando que ele poderia ser realmente derrotado ou sequer ferido dessa maneira. Mas o narrador fala que enquanto todos na arena estavam certos da vitória do Okita, havia um ser humano que sentia um certo desconforto, e esse humano era ninguém mais ninguém menos que o próprio Okita. Ele, depois de acertar o golpe, olha por seu adversário com um olhar bem sério. Já Susanoo sentiu o golpe bastante. Susanoo mancha sua mão com o sangue do seu machucado e olha fixamente para o seu sangue, e diz que isso é uma batalha de verdade. Agora aparece um pequeno flashback do momento em que Susanoo observava Okita pelo espelho. É revelado que mesmo nos momentos finais de Okita, Susanoo ainda o observava. Susanoo fala que mesmo que Okita não conseguisse sequer segurar uma espada, ele nunca desistiu dela, nunca desistiu da sua espada, e isso afetava o Susanoo de um jeito emocionante. Agora, de volta para a arena, Susanoo diz que isso é arte da espada de verdade. Susanoo ergue suas duas mãos como se estivesse louvando o próprio deus da espada e abre um
grande sorriso. E Suzano diz que graças ao Okita ele finalmente conseguiu alcançar. E essa pose que Suzano tá fazendo agora mexe com os artistas da humanidade. Alguns pensam que Suzano está fazendo uma pose de rendição, outros negam dizendo que não sente nenhuma fraqueza vindo dessa forma, e outro diz que é uma pose divina, como se ele estivesse realmente rezando. Suzano com as suas mãos erguidas age como se tivesse agarrado algum objeto no ar, e o narrador fala que o deus da espada ergueu ambos os punhos junto para o céu e gentilmente agarrou o cabo do seu tesouro divino, a espada que ele achou que havia perdido. Lentamente, como de costume, Suzano assumiu uma postura formal mesmo sem arma nenhuma em suas mãos, e então, como se fosse brincadeira de criança, Suzano brandiu uma espada invisível, e junto disso ele realiza um ataque com essa mesma arma desarmada. Okita olha espantado para esse ataque e desvia na maior velocidade possível. O narrador fala que por aquele que continua a amar a espada, um milagre foi realizado. A plateia dos humanos, os artistas marciais, Sasaki Musashi e também todos os membros do Shinsengumi ficam novamente sem palavras com o que acabou de acontecer diante dos seus olhos. Okita aparentemente recebe um ataque de pressão que vai desde seu braço esquerdo até sua perna esquerda, fazendo uma marca bem extrema em ambos os membros, que faz Okita se impressionar mesmo sem nem entender direito o que aconteceu. O braço e a perna esquerda de Okita foram retorcidos por alguma força desconhecida, e em sua mente ele se pergunta se seus dois membros foram cortados fora, mas logo ele fala que não foi isso, e Okita revela que na verdade foi seus interiores que foram cortados, mostrando que tanto seu braço esquerdo quanto sua perna receberam cortes extremos em seus ossos, fazendo ambos os ossos serem quebrados. E Suzano revela a Okita que finalmente ele conseguiu alcançar o seu ápice da sua arte da espada, sem igual, sem pensamentos e sem armaduras. Suzano aperta o cabo invisível da sua nova arma inexistente e revela que essa é a sua Musou Ken. Suzano agora brande uma espada inexistente, agarrando sua própria maestria e experiência materializada em um tesouro sagrado. E é com essa reviravolta que o capítulo 94 termina. Diferente do capítulo 93, que eu amei, eu não gostei muito do capítulo 94. Esse capítulo poderia facilmente fechar essa luta e tava tudo sendo construído pra isso. A construção da cena pro Okita finalmente dar um golpe final dando tudo de si e depois morrendo por queimar sua vida inteira tava perfeita, mas os caras estragaram tudo isso. Eu não sei qual que tá sendo a tara dessa luta de toda hora os dois ganharem um boost novo de poder sem parar a cada 2 capítulos. Tipo agora, teve um excelente capítulo construindo a forma final do Okita, só pra que no capítulo seguinte essa forma ser totalmente ultrapassada porque Suzano alcançou uma forma que aparenta ser muitas vezes superior. Um detalhe, Suzano nem tá mais usando uma espada. Os caras meteram que o Suzano agora consegue lutar de espada sem nem mesmo ter uma espada, e mesmo assim é uma forma muito mais poderosa do que quando ele tinha uma espada de verdade. Vocês estão entendendo quão bizarro foi isso? A cena em si foi linda, foi magnífica, mas o sentido da cena foi enfiado no boga. Mas enfim, meus manos, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí embaixo suas opiniões, porque eu quero saber muito o que vocês estão achando desses capítulos finais. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gurizada. Falou!